Então vamos para o capítulo de hoje, um coração que tece uma linda tapeçaria. E aqui a gente começa esse capítulo dizendo, leia novamente Tito 2, 3, 5. E eu vou ler com vocês Tito 2, 3, 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Bom dia, bom dia. Liste as qualidades que Deus deseja ver desenvolvidas nas mulheres mais velhas. Que habilidades devem ser ensinadas às mulheres mais jovens? E olha só o que esse capítulo aqui traz. Quanto nós somos referência para as mulheres mais jovens e quanto as mulheres mais velhas devem ser referências para nós. Então, a gente tem que sempre pensar que nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Que nós somos exemplo, que nós somos espelho, além de ser para os nossos filhos, que isso, né, é ordem, para outras mulheres que nos seguem, que nos admiram, que nos veem, né? Então, o quanto que a gente tem essa responsabilidade de sempre estar buscando. Hoje, amanhã mesmo, eu mandei, quando eu estava organizando a live, abri aleatoriamente num capítulo, Colossenses, e mandei para uma mulher que é muito mais jovem que eu, que ontem fez essa pergunta, né? Como andar nesse caminho de Deus, como ser entregue, como ser santa, né? Como ser separada. E eu mandei isso, separada não um divórcio, tá? Mas separada dos outros, e eu mandei isso pra ela. Então, o quanto que nós mais velhas, embora não sejamos tão mais velhas, né? Eu tenho 36 anos, eu vou fazer 37 esse ano. Eu vou fazer 37. Não, eu vou fazer 36, eu acho. Já nem sei mais. Mas enfim, né? Tem muitas mulheres mais jovens que me seguem. E não só aqui no Instagram, né? Que me admiram, que me observam. Então, olha só a responsabilidade que nós mulheres temos. E assim como as mulheres mais velhas, nós devemos seguir e observar o que é bom delas, né? O que elas fazem segundo a palavra de Deus. Então, olha só a importância de nós nos nutrirmos emocionalmente, porque além de sermos exemplo e referência para os nossos filhos, nós somos exemplo e referência para outras casas. Então, busque sempre o conhecimento. Mas como é que eu vou saber? Buscando conhecimento dentro da palavra de Deus e além de buscar, né? Ontem à noite eu falei sobre isso na live, além de só adquirir conhecimento, porque isso só adquirir conhecimento e não colocar em prática se torna uma obesidade intelectual, eu preciso praticar. Eu preciso ir e fazer, porque tudo que eu só leio, aprendo e não pratico, não transforma. Qual é a sua atitude para com o serviço doméstico? Veja Colossenses 3, 23. Muitas vezes, mas eu não quero fazer a tarefa de casa, eu tenho alguém que faz. Ok, tá tudo certo. Mas a gente tem que saber que a responsabilidade, por mais que eu tenha alguém que trabalhe para mim, alguém que faça as coisas na minha casa, mas a responsabilidade da organização deste lar, da organização das tarefas, do que vai ser feito e do que não vai ser feito, é minha. Querendo eu ou não. Então, leia Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Isso é algo que toca muito o meu coração. Quando eu comecei essa jornada de lives lá em junho do ano passado, eu lembro que eu fiz uma oração e eu continuo fazendo essa mesma oração. Eu fiz essa oração e disse, Deus, não me interessa quantas pessoas, quantas vidas eu vou impactar, quantas pessoas estarão numa live, quantas pessoas estarão me ouvindo. Aonde tiver uma pessoa, eu sei que lá você está, mesmo quando não tem, né? Mas se tiver uma pessoa para me ouvir, eu vou entregar de todo o meu coração como se eu estivesse entregando para ti. E tem dado muito certo. Quando eu escrevi o meu livro, em maio do ano passado, eu não tô mais acostumada a vender óculos nas lives, mas hoje foi o que deu pra fazer. A gente bota óculos porque o olho tá cansado, ontem passei o dia de lente. E quando eu escrevi o meu livro, no ano passado, em maio do ano passado, esse aqui, esse abençoado livro que muitas vezes eu olho e digo, uau, escrevi um livro, né? E é tão fazer o que é mandado fazer que
não tem um ego, não tem isso. É tão natural porque Deus mandou, eu fui lá e escrevi em 9 dias um livro e todo mundo perguntando quando é que sai o segundo. A hora que Deus falar comigo, eu ser obediente. Mas eu lembro que eu entrei em contato com a editora. Inclusive eu tenho que divulgar, já está nas plataformas digitais, está na livraria do Ítalo Marcilli, o meu livro. Essa semana me mandaram, mas foi tantas informações durante a semana que eu nem fiz isso, mas eu vou divulgar pra vocês. E eu lembro que eu entrei em contato com a editora, fiz todos os trâmites legais ali, o que precisava fazer, o que não precisava fazer. No dia que o meu livro chegou em Sobradinho, que as caixas do livro chegaram em Sobradinho, eu olhei pro Vini e disse, amor, eu nunca assinei nenhum contrato desse livro. Eu simplesmente fui pagando, enviando as coisas, envia comprovante para fazer cada etapa, né? Tem muito dinheiro envolvido. E eu disse, eu simplesmente fui pagando, eu nunca pedi um contrato. E aí eu mandei pro Flávio, da DDM, e eu disse, Flávio, quando chegou o livro, né? Mandei agradecendo, enlouquecida, gritando, porque ficou muito lindo, ficou muito a minha cara e ficou tudo... E assim, eles nunca mexeram na minha capa. Eles fizeram a arte da minha capa, tipo, sem nem me conhecer, claro, me conhecendo através da leitura do livro ali. E foi tudo tão perfeito, tudo tão parecia que eu tinha feito. Pra não dizer que eu não mexi na capa, eu mandei mexer um pouquinho de lugar pra aparecer o coração do meu peito, do meu colar, o M, só isso, foi a única mudança que eu fiz. E eu me encantei, me apaixonei, e eu mandei a foto, claro. E aí eu disse pra ele, eu nunca te pedi o contrato. Eu disse, eu tô chocada, porque eu venho de uma empresa grande, aonde se trabalhava somente com contratos, aonde não se fazia nada sem assinar um contrato, e eu disse, eu tô chocada comigo. Claro, não deu tempo, né, foi tudo muito rápido também, não deu nem tempo de eu parar e pensar com a carne. E aí eu disse pra ele, tem alguma coisa de diferente aí, porque eu, Nath, nunca fiz nada sem pedir um contrato, sem analisar, sem ler, sem tentar descobrir qualquer furo dentro desse contrato, porque eu era treinada pra isso. E aí ele me disse uma coisa, ele disse, e eu não sabia, tá? Pra te ver como Deus, pra vocês verem como Deus é tão maravilhoso e ele nos coloca as pessoas certas na nossa vida. E aí ele disse, Nath, a gente, quase nunca a gente trabalha com contrato, a gente até tem, mas a maioria das pessoas não pede. E a gente faz contratos de 200, 300, 400 mil e as pessoas geralmente não pedem. Mas é porque a gente faz, tudo que a gente faz como se a gente estivesse fazendo pro Senhor. E ali eu entendi tudo. Depois eu fui descobrir que eles eram uma editora totalmente evangélica, totalmente cristã. Depois, eu não sabia. Claro que a pessoa que é DDM editora, a pessoa que já tinha escrito o livro também é cristã, mas eu não sabia, tipo, eu não procurei por causa disso, né? Essa aqui, ó, a DDM editora. Eles estão agora com podcast, já me chamaram para fazer o podcast também, então quando eu estiver em São Paulo em junho eu vou gravar um podcast com eles. E aí nesse dia eu descobri o porquê que tudo era tão intenso, tudo era tão fantástico. Aí ele disse, Natália, tudo que a gente faz aqui, a gente dá o nosso melhor, como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. E aí eu entendi tudo. Então quando a gente faz qualquer coisa que seja dentro da nossa casa, pensando que eu tô fazendo pro Senhor, as coisas vão dar boas. Se eu arrumar a minha cama, a cama onde eu e o meu marido a gente dorme, se eu arrumar orando, falando com o Senhor, entregando aquele lugar sagrado a Deus, são nas pequenas tarefas, nas pequenas coisinhas que o nosso dia muda. É o que eu sempre falo pra vocês, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós vamos ter que fazer, né? Nós temos muitos papéis. E só vai ser mais leve quando a gente entender que sim, esses papéis são da nossa responsabilidade. Ponto. Aceita que dói menos, para de reclamar e começa a agradecer por ter saúde, por ter disposição, por ter disponibilidade, por ter uma família, por ter um marido que te incomoda. Ah, mas ele só me incomoda, mas agradeça por tê-lo. Se ele tá na tua vida, não é por acaso que ele tá ali. Agradeça pelos seus filhos, o quanto você buscou tê-los, o quanto você quis tê-los. E hoje você reclama deles? Hoje você reclama que eles fazem bagunça? Sim, crianças fazem bagunça. Crianças saudáveis fazem bagunças. É muito mais fácil colocar uma criança na frente da televisão e dizer não se mexe, fica aí, não bagunça nada, do que deixar virar casa. Eu tô aqui agora faz uma semana, mais de uma semana, desde que nós começamos, nós organizamos aqui o escritório. Vocês viram que nós estamos de cenário novo, né? A gente tirou o colchão, tinha um colchão de solteiro aqui,
E o Vini levou pra sala e dela não saiu. A Vitória disse, mãe, deixa aqui esse colchão. Então, entendeu? Né? Dá briga, dá choro, se joga, viram cambalhota e fazem bagunça porque criança saudável brinca, se machuca, com cuidado, mas se machuca, tem roxo, tem arranhão. É sobre isso. Depois que elas dormem, elas fazem o guarda-guarda do jeito delas, porque eu tô ensinando esse valor, mas depois que elas dormem, eu organizo com amor. Ontem era 11 e pouco, eu tava organizando a casa, quem me acompanhou aqui nos stories sabe que eu saí da live secreta, e o maridão tava me esperando com janta, né? Porque eu sou qualidade do Labrase, tava ali testando um produto top, que vai ter sexta-feira santa agora, um hambúrguer de salmão com cream cheese, muito maravilhoso. Mas pensem como é que ficou a cozinha, né? Tanto que ele me disse, amor, tu não tem noção como é que tava a cozinha antes. E quando eu olhei a cozinha, eu pensei, nossa, se já tá ruim agora, imagina como é que tava antes. Que ele disse que foi limpando, que quando ele começou a limpar, saltou óleo pra tudo quando foi canto, ainda tá lá. Falou, hoje eu limpo, passo uma água quente. E ele disse que quando foi limpar, ele disse que deu um desânimo, né? Então ele já tinha limpado um monte, mas mesmo assim, ele disse, amor, vem dormir e deixa isso. Eu disse, não, eu vou ajeitar, porque pra mim, assim como para Deus, a ordem, a organização é muito importante. Eu não gosto de acordar de manhã com a casa bagunçada. Eu não gosto de acordar de manhã sem as mochilas das meninas organizadas, porque isso me atrasa mentalmente. Eu tenho que gastar energia com coisas que eu poderia ter resolvido de noite, né? Então, tudo que fizerem, façam sempre de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu não vou fazer para o outro. Eu estou aqui, porque eu sei que Jesus está aqui. Eu estou aqui porque Deus está aqui comigo. E se uma ou duas ou 10 vidas ou 11 vidas me ouvirem, glória a Deus por isso. Mas a minha entrega vai ser a mesma se tiver 1 ou se tiver 100. E eu recebo isso e profetizo. Porque quanto mais vidas me ouvirem, mais vidas serão transformadas. Porque eu fui escolhida para ser um agente de transformação na minha vida e na vida das pessoas que estão passando pelas minhas mãos. Glória a Deus. Eu só fui obediente, abri os meus ouvidos, abri o meu coração e tenho seguido o que Deus tem me mandado. Muitas vezes não dá vontade de fazer, mas vai lá e faça, mesmo assim. Acho que eu tenho vontade de ir pra academia? Não tenho, mas eu tenho vontade de viver muito. Então, se eu quero viver muito, eu preciso plantar hoje. Se eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu preciso plantar hoje. Eu preciso buscar hoje, porque é degrau por degrau, é dia por dia. E cada dia uma nova oportunidade. Seja específica em relação a novas atitudes. Quais são as novas atitudes que você pode trazer para dentro do teu serviço doméstico? Quais são as coisinhas que estão te incomodando hoje dentro da tua casa, dentro da organização da sua casa? Como que você pode mudar isso? Qual é a rotina que você pode fazer diferente? De que maneira o trabalho doméstico pode se tornar na tecelagem de uma tapeçaria? Que tipo de beleza você quer encontrar em sua casa? O que você faz para acrescentar essa beleza? Qual é o papel de Deus nesse processo? O quanto você tem deixado as coisas mais leves? Eu não aguento mais olhar para aquela bagunça ali. Vai lá e resolve. Né? Tira 5 minutos que tu vai parar de se estressar todos os dias vendo aquela bagunça. E saiba que se tá te incomodando, tá incomodando a Deus também. Porque Deus é um Deus de ordem, Deus de organização, não é Deus de bagunça não. Pense em suas próprias habilidades domésticas. Que lições você gostaria de aprender com uma mulher mais velha do que você? Se você trabalha fora de casa, quem poderia lhe dar algumas sugestões de novas habilidades para administrar melhor a sua casa? Peça a Deus para conduzi-la à mulher certa e para capacitá-la a seguir aquilo que você aprender. E aqui é muito engraçado que um dia eu ouvi o Vini fazendo a pergunta para a nona, a avó dele, né? E ele disse, como é que vocês fazem para... Nunca tem louça na pia? E aqui em casa, né, até esse período, e foi uma ficha que virou. Seguido ficava, e ontem aconteceu isso, porque em vez de eu ir lá e lavar o prato que tinha, não lavei, deixei pra depois veio mais um, e aí nas 11 horas da noite tava o caos, né, depois o menino ia pra cozinha, então tinha desde o almoço, que eu e a Vitória almoçamos em casa ontem, porque eu tava envolvida na live de ontem e várias outras coisas ontem, e fui deixando, né, e muito acontecia isso antes dessa conversa, dessa virada de chave que eu vi ele, e ele, nem sei se ele sabe, agora vai saber, que eu ouvi essa conversa. Ele perguntando pra nona, ele disse, como é que vocês fazem pra não ter louça na pia nunca? E aí ela disse, é só ir lavando, cada louça que suja lava. E eu peguei aquele insight e disse, é muito mais fácil do que deixar acumular tudo, depois vir uma pia cheia, que tá bagunçada, que tá feio, que tá com cheiro,
né? Então, sujou, lava. E foi uma prática que a gente começou a fazer aqui em casa, até mesmo porque não temos mais alguém todos os dias, né? Por opção e não por opção, né? Aconteceu alguns problemas e a gente decidiu, e tá uma bênção, assim, decidiu só por ter faxineira 2 vezes na semana, alguém para auxiliar. E ali eu comecei a perceber o quanto que a minha casa estava na mão do outro. A minha casa, a minha vida, a minha família estava na mão do outro, porque a gente acaba se acomodando, é muito bom ter alguém ajudando. Mas a gente tem que saber que as ordens da casa, que o direcionamento é nosso, da mulher. Né? Tanto que, claro, que o guarda-roupa, o guardar as roupas, eu nunca deixei, porque eu sempre gostei de organizar, porque eu sei onde que tá, eu consigo me encontrar, né? Acho que é uma coisa bem íntima, mas com essa função de ter a faxineira, nós tivemos que nos puxar mais e começou com essa dica de uma mulher mais velha. Nunca deixa acumular, simples assim. Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Então, sujou? Já lava. Sujou uma faca? Já lava. Não deixa acumular 3 facas para parar, tu vai perder um tempo maior para fazer aquilo ali. Se você é uma dona de casa experiente, pergunte a Deus se Ele a está chamando para um novo ministério, ou de transmitir sua inestimável experiência. Esteja disponível para fazer isso e veja o que Deus faz. E parece bobo, né? Parece, ai, capaz, vou ensinar alguém a limpar uma casa, vou ensinar alguém a fazer uma comida, vou ensinar alguém a ser proativo dentro de casa. Não é. São nos pequenos detalhes que a gente faz a grande diferença. Como é bom entrar numa casa que tá tudo organizado. Hoje eu vou organizar aqueles brinquedos das meninas, né? Você dá uma separada, vamos doar um pouco de brinquedo, porque eu faço isso seguidamente e eu sou eu não compro, é bem raro comprar brinquedo para as meninas, porque elas já têm bastante. E ontem à noite, quando eu tava arrumando a casa, eu disse, não, amanhã eu vou pegar isso daqui. Porque, né, fui organizando visualmente, mas tá desorganizado. Dentro do baú tá desorganizado. Hoje eu vou pegar isso porque tá me incomodando. E eu preciso resolver o que tá me incomodando. Quais as 3 providências, uma eu já decidi ontem à noite, né? Quais as 3 providências que você vai tomar nessa semana para passar mais tempo em casa? Olha só que interessante isso. Os dias atuais, a correria dos nossos dias faz com que a gente tá sempre correndo. E eu ontem, organizando meu dia de hoje, eu disse, ai, amanhã eu vou estar em casa. Amanhã de noite eu vou estar em casa. Porque por mais que as lives sejam online, eu tô com dor, né? Você não vendo que eu tô moidinha. Né? Essa semana tem sido semanas intensas, meu Deus. As tentações, as provações, né? O diabo querendo me parar, mas ele não consegue. Mas ele tenta no meu físico, né? E eu disse, ai, amanhã eu vou estar em casa, amanhã à noite. E por mais que eu estivesse segunda, por mais que eu estivesse ontem, né? Fui pro Encontro da Bíblia e depois vim pra cá. Mas eu tenho um compromisso, né? Tinha um compromisso aqui das 8 às 10 da noite. Então, eu não consegui cuidar da minha casa. Então, hoje, as meninas vão dormir 7, 7 e meia. Depois, até às 10 horas, eu tenho tempo para estar em casa. Embora eu trabalhe em casa hoje, quem trabalha em casa, quem aderiu isso para o seu estilo de vida de home office, tem que ter muita disciplina, né? Porque hora de trabalhar é como se eu estivesse lá na empresa. Então, eu me policio muito sobre isso. Então, hoje eu vou estar em casa de noite para estar em casa, não trabalhando, né? Então, o quanto que eu preciso disso também, o quanto que nós precisamos, e o que que você pode fazer para estar mais em casa e quando estiver em casa, estar presente em casa. Quais são as 3 providências que você vai tomar nessa semana para passar mais tempo em casa? Né? Tem semanas que a gente vem de um turbilhão que não parou nem um dia em casa, não parou nem uma noite em casa. O marido sente, eu sinto, as crianças sentem, todo mundo sente. Né? Então eu não botei as meninas dormir nem segunda, nem ontem, hoje sou eu que vou botar elas dormir, porque isso tá fazendo falta. A Vitória começa, né, a chamar a atenção, a querer a atenção. Ah, mas eu quero que a mamãe me coloque. E a mamãe aqui na live ouvindo, né? Agora elas não acordaram ainda. Mas o que que você vai fazer nessa semana para passar mais tempo em casa? Mais tempo cuidando da sua casa. Você que cuida da casa dos outros, que hora você tem cuidado da sua casa? Porque é importante. Ah, mas aí vem aquele peso, eu passo cuidando o dia inteiro da casa dos outros e não cuido do meu. Assim como qualquer outro trabalho, cuidar da casa dos outros também é um trabalho. Né? Então, muitas vezes a gente tá lá 12 horas, 20 horas, sei lá quantas horas, né? Dentro de uma empresa, dentro de um trabalho. E quando vem pra casa, eu não tenho vontade de cuidar da minha. Mas eu preciso, né? Eu preciso. Então, a gente precisa ter os limites. E eu consegui trazer esse limite quando eu comecei a ter filhos, né? Comecei a ter filhos, é ótimo, parece que tem 10, né?
quando a Vitória nasceu, que antes, né, vou trabalhar. E não era home office, mas era dentro da minha casa, né? Então, o quanto que a gente precisa delimitar os espaços e decidir o que eu vou fazer nessa semana para passar mais tempo em casa, presente, fazendo algo pelos meus. Escreva sua própria lista de eu farei para tecer sua linda tapeçaria em casa e então apresente a Deus em oração. Isso é uma coisa muito importante, algo muito importante, porque muitas vezes a gente faz, né, vários planejamentos, vários projetos e a gente não entrega a Deus. A gente não consagra a Deus. Então, faça isso a partir de hoje, aprenda eu vou fazer isso e leve em oração. Deus, eu quero que o Senhor me guie, me ilumine, me proteja, me mostre se esse é o caminho, se essa é a tua vontade, porque o coração do homem é enganoso. Então, a gente precisa levar para Deus para saber se realmente isso é um plano dele ou se é um plano do meu ego, do meu orgulho, do meu coração. Então, eu convido vocês a fazerem essa lista de o que você vai fazer para passar mais tempo em casa. Em casa de verdade, não em casa no celular, não em casa jogada no sofá, mexendo no WhatsApp, no Insta, não. Em casa, cuidando do seu lar, cuidando das pessoas que habitam dentro dessa casa, né? Que aí sim se transforma num lar. Ontem mesmo, aí a Vitória, eu fui na pracinha com ela e aí passou um senhor que tinha só uma perna e estava na cadeira de rodas. E a Vitória é muito observadora, né? Eu disse, ela vai me perguntar, né? E aí ela ficou olhando e ela disse, mãe, aquele titio só tem uma perna. E aí eu já aproveitei para trazer. Eu disse, viu, filha, nós temos duas. E ela tinha acabado de reclamar que ela estava cansada, que ela queria colo, né? E eu disse, nós temos duas e muitas vezes a gente reclama do que a gente tem. E quantas pessoas... E ele estava lá feliz da vida, né? E quantas pessoas se viram com o que tem. Então, seja grata. Agradeça ao ar que você respira, agradeça a casa que você tem, ao marido, aos filhos que você tem, à vida que você tem. Ai, Nath, mas não tá boa. Entregue a Deus, confie, busque de todo o teu coração que as coisas irão melhorar. Mas a gente precisa querer e se dedicar, né? 50-50. Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Fiquem com Deus. Um beijo grande.